Você está ouvindo Devocional Robert Murray M'Cheyne. Primeiro Reis. Primeiro Reis, capítulo 14. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E leva contigo 10 pães e bolos, e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe ele: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, dize a Jeroboão: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Porquanto te levantei do meio do povo, e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. E foste, e fizeste outros deuses, e imagens de fundição, para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Destruirei de Jeroboão todo homem, até ao menino, tanto escravo como livre em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia. Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá a Israel, como se agita a cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus ídolos, provocando o Senhor a ira. E entregará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou, e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi, e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino, e o sepultaram, e todo Israel o pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão, quando começou a reinar,
e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens de Azera sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Havia também sodomitas na terra. Fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Ora, sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito, e em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam, e depois os tornavam à câmara da guarda. Quanto ao mais dos atos de Roboão, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias, e Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e era o nome de sua mãe Naamá amonita, e Abia, seu filho, reinou em seu lugar. Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos,
e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Ezequiel. Capítulo 44. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto, e disse-me o Senhor: filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser, de todos os estatutos da casa do Senhor, e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. E dize ao rebelde, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porque introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. E eles invalidaram a minha aliança por causa de todas as vossas abominações, e não guardastes a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas. Antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo serão ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa, e servirão à casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles para o servir. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos, e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso, eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade, e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas, às coisas que são santíssimas,
mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoque, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão com vestes de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior e dentro. Gorros de linho estarão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre os seus lombos. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior, ao átrio de fora, ao povo, despirão as suas vestiduras com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo estando com as suas vestiduras. E não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquearão as suas cabeças. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver disputa, eles assistirão a ela para a julgarem. Pelos meus juízos as julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos guardarão em todas as minhas solenidades, e santificarão os meus sábados. E eles não se aproximarão de nenhum homem morto, para se contaminarem. Mas por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. E depois da sua purificação, contar-se-lhe-ão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Deus. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Eles comerão a oferta de alimentos, e a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, e toda a coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido, ou tenha sido despedaçada, de aves e de animais, comerão os sacerdotes. Salmos. Salmos, capítulo 97. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o mais alto sobre toda a terra.
tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. Salmos, capítulo 98. Salmo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra. Exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas e som de cornetas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas, perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Com justiça julgará o mundo, e o povo com equidade. A palavra de Deus nos encoraja, corrige e orienta. O que ela lhe trouxe hoje?